Hiroshima, 6 de agosto de 1945. A manhã de segunda-feira começara com um clima agradável. Por todo lado, a cidade industrial se agitava com o rotineiro vai e vem de seus habitantes, rumo aos seus trabalhos depois do final de semana. Era apenas mais um dia normal, de céu aberto e claro. Os ventos da guerra ainda não haviam soprado sobre Hiroshima, mas eles suspiravam a todo momento no ouvido de seus habitantes a desconfiança de que eles seriam os próximos. Um homem, porém, observava toda aquela agitação com certa apreensão. Escondido na cidade há alguns dias, contemplava em sua mente o passado e o futuro de um conflito que pouco tinha a ver com os transeuntes que ele observava pela janela. Era alto e magro, aparentando estar chegando à casa dos 50 anos, mas o rosto enganava, pois guardava uma estranha jovialidade. Os cabelos negros e lisos emolduravam o rosto branco e alongado, com o queixo fino e proeminente. Não fossem as roupas simples que vestia, lembraria a figura de algum lord inglês saído de histórias medievais. Os olhos azuis pareciam observar atentamente a tudo o que acontecia do lado de fora da casa. Ela havia sido escolhida a dedo para não chamar a atenção. Era simples, porém bem arrumada, e sua posição no topo de uma colina da cidade lhe dava uma visão privilegiada para prever uma possível emboscada. Era uma construção antiga, toda feita de madeira. Os cômodos estavam praticamente vazios, e os poucos móveis tinham sido adquiridos no próprio comércio local pelo seu assistente, que viajara para cá antes dele, para providenciar tudo o que fosse necessário para o esconderijo. Mesmo com o iminente final da guerra, o Japão ainda estava em conflito com os aliados, e era preciso ter precaução. O país oriental havia sido escolhido, pois era o mais longe possível das tropas que o caçavam. Informações privilegiadas conseguidas a custo da vida de vários aliados seus garantiam que permaneceria assim. Aproveitar aqueles dias para alinhavar o acordo entre o Conselho e a cúpula inimiga. Um armistício estava próximo de se tornar realidade. A guerra dos homens não lhe interessava. Tinha um conflito secular para encerrar e finalmente havia convencido seu irmão de sangue a aceitar as condições impostas pelo inimigo. Eles se tornaram maiores do que nós. Divagava em silêncio. Os humanos em breve nem precisarão mais serem protegidos. É hora de nos recolhermos e tornar-nos meros espectadores. Recostou-se em uma janela, tomando o cuidado de não se expor ao sol. Ouviu o som de algumas crianças que passavam na rua, cantando uma música tradicional. De repente, sentiu-se incomodado. Sabia que não muito longe dali, uma cidade como aquela deixaria simplesmente de existir no que ele acreditava ser agora questão de horas, talvez minutos. Eles talvez apenas precisem se proteger de si mesmos. Sempre fomos encarados como demônios, mas nunca fizemos nada como o que eles irão fazer. Será que realmente somos uma ameaça? Os pensamentos voavam em sua mente. Os humanos poderiam ser criaturas muito mais monstruosas do que ele e seus irmãos. Porém, aquela hedionda ação humana havia lhe proporcionado o esconderijo perfeito. O serviçal que o acompanhava entrou silenciosamente na sala. Percebeu o semblante introspectivo do seu senhor e manteve-se em silêncio. O que você deseja, Luca? Perdão, não queria incomodar o senhor. Posso lhe servir sua refeição? O assistente, um rapaz que aparentava pouco mais de 20 anos, vestido com um terno negro, tinha as mãos cruzadas à frente do corpo, aguardando as ordens de seu mestre. Sim, por favor. O homem meneou com a cabeça e deu um longo suspiro. O serviçal saiu da sala e retornou em seguida com uma pequena bandeja. Nela havia uma garrafa de cristal cheia com um líquido vermelho reluzente e um cálice, também de cristal. Posicionou-a sobre um pequeno aparador próximo à poltrona onde o mestre costumava sentar-se para meditar. Lucas serviu o líquido no cálice e pousou a garrafa de volta na bandeja. Deseja mais alguma coisa, senhor? Não, Luca, obrigado. Virou-se para o criado com um leve sorriso. Foi nesse momento que o introspectivo homem percebeu pela primeira vez o ponto reluzente ao longe no céu. Sua forma alongada, que lembrara de uma flecha prateada.
A princípio, não ligou os fatos, mas conforme o pequeno ponto ia se movendo e aproximando, começou a ficar intrigado. Nenhum alarme de bombardeio foi soado, o que o deixou ainda mais confuso. Poderia ser um ataque, mas um único avião não seria capaz de causar muito estrago. Provavelmente destruiria alguma ponte, que seria reconstruída no dia seguinte. Mas não demorou muito para que ele finalmente percebesse o que estava acontecendo. Um sentimento confuso, misto de tristeza e raiva, tomou conta de seu peito. Havia sido traído pelos seus irmãos de sangue, ou pelo menos por alguns deles, que não compartilhavam seu anseio por paz. Sua visão sobre-humana lhe permitiu ver o pequeno artefato caindo dos céus, descendo lentamente como uma mensagem vinda direto das chamas do inferno. Uma pílula prateada, tão pequena e insignificante ao longe, reluzindo os raios de sol milenares do Japão. Mesmo para ele, um ser amaldiçoado pela eternidade, pareceu demorar séculos para que o artefato cumprisse a sua trajetória descendente. Os segundos pareciam ter se tornado anos. Em sua mente, o homem simplesmente tentava compreender a razão para aquilo. A mistura de sentimentos deixou de existir e deu lugar a uma imensa apatia. Vlad, por quê? Sussurrou entre dentes. Uma lágrima rubra desceu-lhe pelo rosto branco. Houve então um momento de profundo silêncio. O serviçal entrou na sala novamente e contemplou o pranto silencioso de seu mestre. Este estava tão alheio a tudo que nem percebia os raios de sol que entravam pela janela, começando a queimar sua pele alva. Segundos depois, a pequena casa, junto com toda a cidade, estava sendo obliterada pelas chamas nucleares.